Chega de terceirizar a sua própria autoestima. Esse é o tema do nosso encontro terapêutico de hoje e eu vou começar lendo para vocês um trechinho desse livro aqui, O Complexo de Cinderela. É um livro de 1981, porém super atualizado. E daqui a pouquinho a Júlia vai estar aqui. Nós vamos dar continuidade no nosso encontro da semana passada. Então, se você estiver por aí, vai compartilhando aí com suas amigas, clica no aviãozinho, convida elas. Se você esteve com a gente na semana passada, vai ser uma continuação, mas se você não esteve, você vai conseguir acompanhar numa boa, tá bom? Eu vou ler então para vocês um trechinho desse livro e já vou chamar a Júlia, tá? Eis uma mulher que abriu as portas de sua vida aos ventos da mudança. Eis uma mulher sem medo de trabalhar, de adentrar áreas não experimentadas, de adentrar o desconhecido, o estranho, o novo. Eis uma mulher que acredita em si mesma, e a crença em si própria é a linha mestra do viver plenamente. Aprendi que a liberdade e a independência não podem ser arrancadas dos outros, da sociedade em geral ou dos homens, mas podem ser ativamente desenvolvidas desde dentro. Para alcançá-las, temos que renunciar às dependências que vimos usando qual muletas para sentir-nos seguras. E, no entanto, a troca não é tão perigosa. A mulher que acredita em si mesma não precisa enganar-se com sonhos vazios, com coisas que estejam além das suas capacidades. Ao mesmo tempo, ela não vacila em face das tarefas para as quais se acha preparada. Ela é realista, segura e ama a si própria. Ela está finalmente livre para amar os outros porque ama a si mesma. Aqui está a chave, gente, dessa questão toda que nós vamos desenvolver hoje. Ela está finalmente livre para amar os outros porque ama a si mesma. Todas essas coisas, e nada menos que elas, constituem a mulher que se libertou. Então, nós vamos trabalhar esse conceito hoje, baseado nesse livro aqui. Júlia, cadê você? A Júlia já está aqui, ela vai entrar. E aí, nós vamos fazer o seguinte, enquanto a Júlia me chama aqui, eu vou falar para vocês. A gente vai recapitular um pouquinho do que a gente falou na semana passada e vamos introduzir essa questão do tema da autoestima, essa temática de como que a gente trabalha isso, será que tem receita para isso, que pontos que eu acho que são fundamentais de serem tratados e que muitas vezes, deixa eu ver, cadê a Júlia? Tem outras solicitações aqui, mas eu tô procurando a Júlia. Maria Clara Bueno enviou uma solicitação. Maria Clara, depois se você quiser me mandar uma mensaginha, você pode mandar uma mensagem, a gente pode pensar numa live juntos, por que não, tá bom? Depois quem quiser participar também, a gente pode fazer trocas, é uma boa ideia. Deixa eu só ver, aqui tá a Júlia. Ah, muito bem, Júlia, tem um monte de gente chamando aqui, Júlia. E aí a gente vai então falar de um ponto que é muito importante em relação à autoestima, que hoje a gente vê muitas receitas na internet, mas que passam despercebidos, sabe? Que as pessoas não levam em consideração. Então tem uma questão que é muito importante. Oi, Júlia, boa noite. Boa noite, Ana. Não deu certo? Ai, mas vamos. Boa noite a todos. Ah, é muito bom, já estamos aqui. Boa noite, Carlinha, boa noite para o pessoal que está chegando. E se vocês quiserem depois deixar perguntas, irem comentando questões em relação à autoestima, na medida que a gente for conversando, a gente vai trazer vários exemplos. A ideia é que seja mesmo um encontro terapêutico, uma troca, né? Então, vou passar a bola para a Júlia, para ela poder... Júlia, apesar de que é bom você se apresentar novamente, né? Porque a gente não sabe quem está chegando aqui que é novo, até esqueci disso, que não te conhece, e a gente tem aqui uma profissional incrível para partilhar com a gente. Obrigada pelo incrível. Meu nome é Júlia Nogueira de Sá. Eu tenho 48 anos. Eu sou pedagoga e socióloga. Trabalho na área da educação e do social há mais de 20 anos. Trabalhei com política pública, hoje trabalho no CRAS, que é o Centro de Referência em Assistência Social,
aqui de Lavrinhas, que é a cidade que eu moro. Eu sou natural de Cachoeira Paulista, mas moro aqui em Lavrinhas hoje e faço a coordenação do CRAS. Então, trabalho com mulheres diretamente, a maioria são mulheres, e assim, estamos desenvolvendo várias teorias lá e percebendo várias questões feministas, muito assim, na prática, que faz com que eu esteja aqui hoje. E quão Contribuindo importante, né? Contribuindo muito comigo, com o pessoal. Sabe, Júlia, eu comentei com a Júlia, mas acho que é legal falar com vocês. Foi muito legal semana passada. A live de semana passada acho que tocou em muitas mulheres. Eu recebi várias mensagens de várias pessoas que às vezes aqui na live a pessoa não se sente confortável de falar, né? Então, assim, para quem não sabe, eu tenho uma comunidade gratuita de trocas entre mulheres. Eu não vou me adentrar nos detalhes, mas depois que acabar a live é só você procurar no link aqui do meu perfil no Instagram, tem. Você pode entrar lá, mandar mensagem, e a gente faz trocas por e-mail. Não deixa de ser, eu falo, esses encontros, eles não são terapias, mas eles são terapêuticos, são trocas muito importantes, né? E como isso ajuda vocês que estão aí do outro lado, eu acho que essa é a intenção, né? Não é substituir a terapia, mas é agregar valor, principalmente na vida de quem, por alguma razão, não pode estar fazendo terapia nesse momento, né, Júlia? Então, a Júlia vai fazer um resuminho do que foi, né, Júlia? Que na semana passada a gente falou de temas muito importantes, e aí eu queria que você contasse aí pro pessoal. Por que, né, nós continuamos a live, né? Você me convidou para participar semana passada. A semana passada nós conversamos sobre duas questões do cuidado com os outros que as mulheres têm e do cuidado com elas próprias, que às vezes, na maioria das vezes, é muito falho, né? Elas se sentem frustradas porque não conseguem dar conta de si mesmas, mas elas querem dar conta da casa, dos filhos, dos companheiros, das companheiras e de quem seja. Nós conversamos que isso é uma questão cultural, é uma questão que se aprendeu a ser mulher dessa forma, a questão de gênero é uma questão construída, então nós aprendemos a ser mulher de acordo com o passar dos séculos aí, e chegamos em dois fatores, né? Que são dois fatores que uma professora de psicologia da UNB, a Valesca, professora Valesca Zanello, se eu não me engano o nome. Isso mesmo, é isso mesmo. É a professora Valesca, que nós estudamos para vir falar semana passada. A professora Valesca, ela fala sobre o dispositivo amoroso das mulheres, a necessidade de ser escolhida, de estar com alguém, de estar, né, numa estante para ser vista e escolhida por um parceiro, e a necessidade de cuidar, que é o dispositivo amoroso. Então, essas duas necessidades constantes colocadas para a gente, inclusive pela própria indústria da beleza e que é ser mulher, faz com que a gente se sinta pressionada a sempre cuidar dos nossos filhos, cuidar dos nossos maridos e assim, se doar de uma tal forma que muitas mulheres se sentem incomodadas porque não conseguem cuidar de si mesmas. Nós começamos a live passada explicando que isso é um problema para algumas, para outras não. E quando não é um problema para outras, tudo bem, as pessoas estão ali dentro do seu mundo e das suas atividades e não é um problema. Mas para muitas que se doam muito, se doam demais, isso se torna um problema porque elas perdem a sua própria identidade. Então, nesse sentido, quando elas perdem a sua própria identidade, quando elas chegam num ponto que elas falam, não sei mais quem sou eu, porque eu me doei tanto no casamento, tanto para os filhos, tanto para a vida do lar, me ensinaram que eu que era a base daquela família, eu não sei quem sou eu, não sei do que eu gosto, não sei nem o que eu penso sobre mim mesma. E essa crise ela vai aparecer num determinado momento da vida, com certeza, e aí a gente caiu hoje aqui, para a gente falar de autoestima. Caímos nessa live para explicar o que é autoestima. Porque como eu estava falando no início, né, gente, assim, a gente vê muitas dicas de autocuidado e as pessoas confundem, às vezes pensam que fazer skincare é ter autoestima.
Isso pode ser até subproduto, mas como eu tô dizendo, é um subproduto. A questão da autoestima é muito mais profunda. Outra questão que as pessoas falam, mas de forma muito rasa, a questão da autoestima, são ferramentas. Nós vamos passar por aqui também coisas que a gente pode fazer para trabalhar isso, mas a gente precisa entender primeiro como que isso é desenvolvido, como é que isso se dá, né? Como que a gente desenvolve essa identidade. E no caso de nós, mulheres, especialmente, gente, vocês vão perceber ao longo da live, existe uma diferença muito grande entre como uma mulher desenvolve sua autoestima e como um homem desenvolve sua autoestima. E como os homens têm uma autoestima excelente perto das mulheres. E por que será? Então não dá pra gente falar de autoestima sem considerar essa diferença. Então você vai pegar um vídeo lá que fala como é que você trabalha a sua autoestima, sendo que essa questão não está sendo discutida, né? Então existe uma diferença muito grande. Aí para introduzir isso, tem mais um trechinho aqui do livro O Complexo de Cinderela, que eu vou ler para vocês, e aí depois a Júlia vai entrar nessa questão, né? E aí a gente até separou um roteirinho aqui que a gente está sempre olhando para não fugir de pontos que eu acho que são muito importantes, né? É um cuidado que a gente tem assim com vocês e trazendo essas referências, né? Não são coisas que a gente abre o vídeo e sai falando aleatoriedade da nossa cabeça, né? Acho que isso é... Estuda para tanto a psicologia quanto a sociologia, tem teses, estudos e livros e pessoas que a gente segue para a gente falar. A gente não fala assim de revista nem de artigo que a gente leu, não. A gente fala de... tudo isso tem base histórica mesmo, como a Júlia falou. Então, acho que... Olha só, o que eu acho muito curioso. Esse livro foi escrito... Ele é emprestado. Ele foi escrito em 1981. Eu não tinha nem nascido ainda. E como isso é tão forte até hoje, gente. Então, vamos lá. Por que é que, tendo a chance de crescer, tendemos a recuar? Porque as mulheres não estão acostumadas a enfrentar o medo e ultrapassá-lo. Fomos sempre encorajadas a evitar qualquer coisa que nos amedronte. Desde pequenas, fomos ensinadas a só fazer as coisas que nos permitissem sentirmos seguras e protegidas. O fato é que não fomos jamais treinadas para a liberdade, mas sim para o seu oposto, a dependência. O problema remonta à infância, aquela época em que estávamos em segurança, em que tudo já se achava resolvido ou determinado e podíamos contar com a mamãe e papai para o que necessitávamos. A hora de dormir não significava pesadelos, insônia ou a incessante e obsessiva compilação mental do que fizemos errado naquele dia, ou poderíamos ter feito melhor. O fato subjacente é a dependência, a necessidade de apoiar-nos em alguém ou, mais regressivamente, de sermos alimentadas, cuidadas e preservadas de males. Essas necessidades perduram através de nossas vidas, clamando por satisfação, sem serem anuladas pela necessidade igualmente presente de autossuficiência. Até certo ponto, a necessidade de dependência é normal entre homens e mulheres. Ocorre que, como veremos, desde pequena, as mulheres são incentivadas a uma dependência doentia. Qualquer mulher que se autoanalise sabe quão destreinada foi para sentir-se confiante perante a ideia de cuidar de si própria, afirmar-se como pessoa e defender-se. Na melhor das hipóteses, pode ser representado o papel de independente, intimamente invejando os meninos e posteriormente os homens, por parecerem tão naturalmente autossuficientes. Aqui ela vai desenvolvendo, mas aqui, gente, traduzindo, é muito fácil a gente pensar. Um exemplo muito simples é quando a gente é criança e a gente vai, por exemplo, numa festa. As meninas toda enfeitadinha, de vestidinho, de lacinho. Os meninos podem correr, pode brincar, pode se sujar. As meninas não. Fecha a perna, fica direito, sentada. Você é menina. Ó, se comporta, você é menina, você não é menina, você não pode isso, você não pode aquilo. Então a gente vai sendo treinada desde criança para a gente ter esses comportamentos e entendendo assim. Eles dão conta do recado de correr, de pular, de se sujar. A gente não. Né? Então a gente não pode, e assim vai formando a nossa identidade, né, Júlia? Exatamente. Exatamente. E aí a gente começa a se comportar de acordo com padrões, né? E esses padrões, eles vão fazendo com que a gente se doe cada vez mais e cuide cada vez mais e entre naquela hoje, né? Hoje, depois da pandemia, que a gente falou na live passada, nós ficamos muito frente a frente com o nosso papel, porque a pandemia fez com que a gente ficasse presa dentro de casa,
presa com o marido, presa com os filhos, e aí a gente conseguiu olhar mesmo a situação em que a gente está, né? E foi aonde aconteceram separações, divórcios, e aonde aconteceu o adoecimento de algumas mulheres por conta de se dar conta daquilo que ela era, né? Pois é, e assim, nesse processo a gente começa a questionar, então, essa nossa identidade, essa nossa autoestima, como é que isso é formado, onde que a gente aprendeu isso. E aí, como que a gente aprende a se amar, né? Domingo eu abri caixinha de perguntas no Instagram e uma das perguntas foi uma pessoa colocando que ela, assim, ela não consegue se colocar, que ela tem medo, né, na verdade. Então, assim, ela se sente muito insegura, ela não consegue dizer não para as pessoas. Também a resposta para ela foi no sentido dela se questionar. E hoje a gente vai aprofundar nesse sentido, né? Que como eu falo, é um encontro terapêutico dela se questionar assim. Por que ela não consegue se colocar? Por que ela tem dificuldade, né, de falar não? Será que ela tem medo de frustrar os outros? Será que ela tem medo de não agradar? Será que... como que ela se sente quando ela frustra os outros? Se é que ela já teve a oportunidade de frustrar alguém. E aí a gente vai começando a questionar, mas por quê, né? Por que a gente não sabe se amar? Ou a gente se ama mal? Porque a gente aprendeu assim, né? A gente aprendeu errado, a gente aprendeu... A gente tem essa dificuldade porque é a referência que a gente tem. Então comece a pensar assim, qual é a referência de amor que você tem? Né, Júlia? Acho que esse é o ponto. Não, aí a gente vai ter que colocar um outro conceito, que é o complexo de Cinderela, né? Que é o do livro. É Sim. aí que entra o conceito complexo, que é um padrão de dependência e submissão que muitas mulheres estão presas. Então a gente começa aí, nessa questão. Você está presa a qual conceito? De que mulher não pode fazer o quê? Mulher não pode, ela tem que cuidar daquele lar como se a culpa fosse dela se desse alguma coisa errada? Que padrão você está? Você não pode ter sucesso porque seu sucesso precisa de permissão, precisa de permissão do seu marido? Você não pode, o que você não pode fazer porque você é mulher? Ou o que você não pode fazer porque você tem que deixar o seu marido fazer primeiro? Então, entra a questão de autoestima e entra a questão de todo esse complexo de ser dependente de alguém, de ser salva por um homem, de ser escolhida por um homem. E aí nós entramos no conceito de autoestima e de acabar com a sua autoestima. Sim, Você... tem até um trechinho aqui que ela fala sobre isso, ó. É bem pequenininho. Eu vou pegar só uma parte. Existe somente, esse aqui é o ponto importante também, existe somente um instrumento para obtermos a libertação. E esse é emancipar-nos desde dentro. A tese deste livro é de que a dependência psicológica, o desejo inconsciente dos cuidados de outrem, é a força motriz que ainda mantém as mulheres agriolhadas. Denominei-a o complexo de Cinderela, uma rede de atitudes e temores profundamente reprimidos que retém as mulheres numa espécie de penumbra e impede-as que utilizem plenamente seus intelectos e criatividade. Então, se a gente pensar, né, ela fala aqui, ó, como Cinderela, as mulheres de hoje ainda esperam por algo externo que venha transformar suas vidas. Se a gente pensar na Cinderela... Oi, pode falar, Júlia. Desculpa, mas é engraçado que quando a gente escuta você falar, porque esse livro foi escrito em 1981, né? Quando eu escuto você falar, dá a impressão assim, no primeiro momento, dá a impressão que imagina uma coisa ultrapassada, as mulheres já ultrapassaram, as mulheres estão trabalhando, empreendendo, as mulheres estão livres, muitas não fazem a opção de não ter filho, outras fazem a opção de não casar, e depois quando a gente vai trabalhando essas mulheres, quando elas chegam na questão de estou sem autoestima, não sei quem eu sou, porque para essas mulheres que a gente está falando, não são para aquelas que estão resolvidas, né? E aí a gente percebe todo esse dispositivo ativo ali. Então, existe uma farsa aí da própria indústria, né? Para que a gente se sinta, que a gente vá se sentindo empoderada, que é um falso empoderamento, e depois a gente se sinta frustrada porque a gente não consegue atingir aquilo que a indústria está pedindo. Então, existe uma sensação falsa
ou uma disseminação de ideia falsa de que as mulheres estão progredindo, estão... Hoje não, hoje as mulheres são livres, hoje as mulheres podem, hoje as mulheres trabalham, elas têm a vida própria, elas escolhem o marido, elas metem o pé neles, se por acaso eles... E não é assim, não está assim, entendeu? E aí a pandemia trouxe à tona isso. Eu acho que a pandemia trouxe, porque quando a gente ficou preso um ano dentro de casa, a gente se viu na situação de rever conceitos, né? Quem estava sozinha praticamente entrou em depressão porque estava sozinha, ficou sozinha. Quem estava casado divorciou porque não estava aguentando aquele marido. E aí a gente viu um pouco da realidade mesmo das mulheres hoje, né? Sim, como ela trata aqui essa questão da dependência psicológica, né? Porque é assim, gente, aquela coisa, a prisão, ela tá dentro da gente, dentro da nossa cabeça. Então, o que que acontece? É uma estrutura muito marcada desde a nossa infância, a gente vai ainda aprofundar nisso aqui hoje, mas como a Júlia tá falando muito bem, até tem essa questão do empoderamento, mas às vezes é mais perigoso, é muito mais perigoso, né, Júlia? Porque assim, a pessoa acha que se libertou, se engana, né? E aí entra nessa questão da frustração mesmo. Então, a gente questionar isso, né? Até que ponto como é trazida essa questão do empoderamento, até que ponto isso não é maléfico pra gente? Porque aí a gente veste, né, a tal da roupa da Mulher Maravilha, que a gente falou na semana. A gente falou na live passada. A gente falou na semana passada, a gente veste a roupa da Mulher Maravilha, então eu sou empoderada, eu dou conta de tudo, eu carrego tudo, isso e aquilo. E aí, assim, lá no fundo... Eu não preciso de ninguém, né? Eu carrego tudo, eu pago tudo, eu faço tudo, eu não preciso de ninguém, homem para quê? Só que lá no fundo você está com aquele dispositivo amoroso ligado, entendeu? Então lá no fundo você está sofrendo e às vezes jogando aquilo para algum lado, né? Colocando aquela frustração em alguma coisa, você nunca está satisfeita. E aí entra a questão da autoestima, porque às vezes a autoestima, que é o conceito de autoestima, que é estar bem consigo mesma, se sentir bem consigo mesmo em todas as questões, independente de padrões, aí cai naquilo, entendeu? Aquela frustração, aquele dispositivo amoroso ativo, a mulher vestindo aquela capa de guerreira e empoderada, mas ainda não tratou essas questões femininas, né? E aí ela se coloca numa situação de autoestima, mas de estética. Mas eu preciso estar magra, eu preciso estar linda, eu preciso estar em tal padrão, eu preciso estar com a cor do meu cabelo em tal jeito, eu preciso estar tal coisa para eu me sentir bem. E aquilo fica inalcançável. E aí ela começa, não, mas a culpa é do quê? Essa gordurinha que tá aqui. A culpa é do quê? Não, porque eu preciso arrumar aqui. A culpa é do quê? Não, da minha idade, eu tô ficando velha, tô ficando sozinha. E aí a culpa começa a ser de um monte de coisa que ela não tem noção de que é a própria indústria da beleza que faz com que ela se sinta daquele jeito. E aí piora a situação. Pois é, e aí eu acho que assim, quando entra nessa questão, né, eu tenho uma história para contar, que é uma experiência minha mesmo, e assim, para quem não sabe, né, eu sou terapeuta há 11 anos. E eu comecei, na verdade, trabalhando com mulheres que queriam emagrecer. Eu trabalhei muitos anos com mulheres que queriam emagrecer, e essas mulheres emagreceram muito, foram toneladas de emagrecimento, tanto que a gente transformou esses quilos em alimentos, doamos por anos, vários anos consecutivos, né? A gente pode depois falar do seu exemplo, porque essa outra lembrança que você teve essa semana, acho que fala muito sobre a gente fazer essa conexão com o nosso corpo, né? Porque a Júlia lembrou que no processo dela, ela tinha emagrecido 10 quilos, só que ela não tinha percebido. Mas aí, assim, como que a pessoa emagrece 10 quilos e não percebe, né? Aí a gente estava falando... Eu não fui fazer com você passar pelo processo de emagrecimento, fui passar pelo processo geral, Sim, de vida, sim. né? Eu queria mudar de emprego, eu queria mudar de onde eu estava, eu não estava satisfeita, eu queria achar o que eu gostava, né? E aí eu fui, mesmo nesse processo que eu fui no autoconhecimento, eu fui emagrecendo, emagreci 10 quilos, mas não percebi que eu tinha emagrecido. Para mim estava tudo igual. Pois é, eu falei pra ela, gente, se a gente contar isso, as pessoas nem vão acreditar. Porque assim, você falar que emagreceu 2, 3 quilos,
tudo bem, a gente, né, falar, às vezes não percebe mesmo. Mas 10 quilos, isso tem a ver com a desconexão que às vezes a gente tá da gente mesmo, né, do nosso corpo, da relação que a gente tem com esse nosso corpo, como a gente se relaciona com ele. Só que assim, gente, o que que acontece? Entrei nesse exemplo, porque eu lembrei essa coisa da Júlia e acho que aproveitar para falar de quão importante é a gente entrar em conexão com a gente, com o nosso corpo. Isso faz parte da questão da autoestima. Depois, quando a gente for falar sobre alternativas que vocês podem ter, ferramentas que vocês podem usar para poder trabalhar a autoestima de vocês, eu volto nessa questão da conexão do corpo. É que eu fui falar do emagrecimento, lembrei. E assim, eu tenho essa experiência prática, porque daí o que acontece? Eu comecei, depois de um processo longo de atender muitas mulheres, foram centenas de mulheres, eu nesse universo de não parar de estudar, né? Eu comecei a entender como que essa questão do emagrecimento, perdão, oprime as mulheres, né? Isso me fez, assim, cair num conflito existencial muito grande. Eu partilhei isso muito com a Júlia, porque como a gente falou semana passada que depois que a Júlia passou no processo, depois de muito tempo a gente continuou sempre trocando, a Júlia se tornou uma grande amiga minha. E assim, isso virou um grande conflito, no sentido de que eu falei assim, eu não quero fazer parte desse universo que oprime mais as mulheres, né? Então, assim, não que a pessoa não possa emagrecer, o emagrecimento também foi muito importante para mim, só que, assim, não pode ser em função disso, a vida da pessoa em função disso. E para divulgar, né, o trabalho de emagrecimento, eu acho que o que a gente vê na internet hoje é um marketing muito agressivo, que violenta ainda mais as mulheres, né? Faz com para ela comprar, faz com que ela se sinta ainda pior. Então é uma coisa que a gente também precisa pensar, né, nisso. Ainda dentro dessa questão da indústria que a Júlia falou. Então, acho que é muito importante a gente olhar como que a gente é oprimido nesse aspecto. Então, foi uma coisa que eu resolvi falar assim, não é isso que eu quero, não é isso que faz sentido para mim, né? E aí eu voltei o meu trabalho todo para trabalhar com mulheres que querem trabalhar autoestima, ansiedade. E o emagrecimento, como sempre foi no meu trabalho, ele pode, como aconteceu no caso da Júlia, ele pode acontecer como consequência, mas não é o foco. E aí eu estou contando isso para explicar e falar do que isso tem a ver com a autoestima que a Júlia estava contando. Eu separei aqui para vocês verem, né? Que eu emagreci 23 quilos, daí eu saí na capa de uma revista. E nessa fase que eu estava aqui com quase 80 quilos, eu ainda alisava o cabelo, gente. Então, assim, tá bem diferente, né? Depois eu fiz transição capilar. Eu realmente acreditava, eu estava ainda muito vinculada a essa questão da imagem, do que a mídia passa pra gente, que o meu problema era porque eu estava acima do peso, né? Que o meu problema era esse, que quando eu emagrecesse, os meus problemas se resolveriam. Então, eu teria autoestima e tudo mais. E aí eu emagreci. Eu saí na capa da revista, eu lembro que depois eu gravei um vídeo falando, e aí, emagreci, não sou feliz, né? E agora, como é que a gente lida com isso? Acho que a partir daqui começou esse meu despertar de consciência, de falar, não, é importante a gente fazer atividade física, é importante a gente cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa alimentação, mas o problema é essa opressão e como isso é vendido pra gente. Porque só daí, depois, eu fui mergulhando em outros processos, é que eu fui realmente olhar no espelho e falar, nossa, eu gosto de mim, eu gosto da pessoa que eu sou, mas assim, não necessariamente isso tinha uma relação com a questão do corpo, mas foi porque eu fui mergulhando no meu processo de identidade, né, Júlia? Que tem a ver, aí, além dessa questão toda da indústria que você falou, eu acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre essa questão da nossa infância, sobre essa questão do que a gente aprendeu de referência do que é amor, do que a gente escutou desde quando a gente era criança, coisas simples, assim, que vão formando a nossa personalidade, a nossa identidade, como a gente se vê no mundo, a forma como a gente é tratado. Não, eu queria só complementar que a gente entrou nessa questão da indústria da beleza e do corpo para que a gente diferenciasse a autoestima da estética, Sim. né? Para que as pessoas, porque a gente tende a fazer isso. Uma mulher bonita desse jeito, né? Pode arrumar qualquer pessoa. A gente tem essas ilusões assim, né? Da questão de estética. Então, para a gente diferenciar, para quem chegou agora, saber que a gente está só conversando sobre a autoestima feminina e que a gente entrou na questão do corpo de tudo que é imposto para a gente com relação à beleza, mas isso não resolve nenhum problema. Não vai resolver a questão daqueles dispositivos lá atrás, maternos e amorosos, que a gente precisa suprir.
Sim, porque os dispositivos, eles estão instalados na gente. E assim, se vocês não assistiram a live semana passada, a Júlia no comecinho já fez um resuminho, mas depois vocês podem assistir. Ela tá lá no perfil com o título Quem Cuida de Mim? Alguma coisa nesse sentido. E esses dispositivos, gente, infelizmente, eles vão operar na gente. Né? Então, assim, não é porque eu tô aqui falando para vocês, não é porque a Júlia tá falando, não é nem porque a Valesca, que é a Valesca Zanello, que é a pesquisadora que trouxe esses temas, que a gente está liberto, infelizmente, desses dispositivos. É uma questão cultural histórica, é uma construção cultural, faz parte aí do consciente coletivo. Não existe como a gente se livrar dele assim. Ah, simplesmente vou me livrar. Não, o que é legal, que eu acho muito bom de tudo isso, dessa troca, desses encontros terapêuticos, a minha intenção, a intenção da Júlia, é a gente trazer isso para a nossa consciência. Né? A gente começar a tomar consciência para que então a gente possa, a partir disso, falar assim, nossa, peraí, existe aqui como se fossem chips instalados em mim, e é por isso que eu me comporto dessa forma, é por isso que eu quero, nem paro para questionar se eu realmente quero. E aí, gente, é importante, se não ficou claro isso na live passada, eu e a Júlia até conversamos sobre isso, é que assim, ninguém tá falando aqui que ter relacionamento é ruim, que não é para se relacionar, que não é isso, né? Não é isso. Eu trouxe aqui da outra vez já e já fiz uma live sobre esse livro aqui maravilhoso, A Gente Mira no Amor, Acerta na Solidão. Então, assim, que às vezes as pessoas também não entendem esse título, tem que ler para entender. Mas eu fiz vários vídeos dele, tá aí. O amor, ele dá contorno mesmo. Hoje mesmo, a Ana Sui, que é a psicanalista que escreveu esse livro, ela pôs um post sobre isso. O amor, ele dá o mesmo contorno para a nossa vida, quando é amor, né? E aí é um outro ponto, porque muitas relações a gente romantiza e, na verdade, não tem amor ali. Tem dependência, tem violência, tem uma série de outras questões. Mas a gente não está falando isso, que não é para a gente ter relacionamentos, que não é para a gente se relacionar. Pelo contrário, a intenção é que a gente se relacione com mais consciência, né? Que a gente pare de ficar, como diz a Valesca, na prateleira do amor só para ser escolhida e que a gente possa ter a opção de escolher, né, Júlia? Isso também faz muita diferença. Exatamente. Desde que a gente faça aquele processo, passe por aquele processo de autoconhecimento, de respeito por si mesma. Né? Aí, passando por esse processo, conseguindo passar, conseguindo se livrar daquela dependência do outro e conseguindo olhar para si mesma e se respeitar e começar um processo de autoconhecimento que não é do dia para a noite, aí sim a gente consegue entrar num caminho que a gente pode se relacionar com outra pessoa e vai ser maravilhoso, com certeza. Com desafios, mas maravilhoso. Sim, até porque o trechinho que eu comecei, que eu li, que eu abri a live do livro, que por sinal é o que está no final, comecei dando spoiler que é o final do livro, ela fala sobre isso e gente, que a gente escuta, mas parece que demora para cair a nossa ficha, sabe? Que ela fala assim, ela vai falando, né, sobre a mulher, como a mulher é livre, como que isso se dá, mas ela fala que, assim, é a mulher que consegue se amar e que pode amar, então, os outros. Porque, na maioria das vezes, a gente vai barganhando, né, vai barganhando. A gente faz aqui para receber ali, aí fica cheio de expectativa, não recebe, fica frustrada, aí culpa o outro, aí é um ciclo, né? Eu acho que esse é um ponto. Mas ainda dentro da identidade, uma coisa que eu queria, assim, reforçar, sabe? Como se a gente pegasse uma caneta marca-texto quando a gente está lendo o livro, grifar aí na cabecinha de vocês e é porque é a partir daí que a gente começa. Então, assim, a gente aprende o que é amor na nossa infância. Com aqueles que cuidam da gente, normalmente os nossos pais, né? Ou quem faz essa figura. Então, por exemplo, um exemplo que eu vi hoje, eu estava caminhando pela rua de manhã, aí tinha uma senhora com uns 4 crianças, assim, bem pequenininha, andando e tinha empurrando no carrinho. E aí o cachorro tinha feito um monte de cocô na rua. Aí o menininho vinha andando e quase que pisou. E ela puxou ele pela camiseta com tudo, xingou ele, falou seu cabeçudo, não sei mais o que, presta atenção, olha aí. E acabou com o menininho. Provavelmente ela aprendeu assim, né? Então, assim, veja bem como que aquilo começa a ser implantado na cabeça da criança, né? Eu, por exemplo, aprendi desde criança que eu era lerda e eu tinha convicção de que eu era feia.
Eu aprendi que eu era feia, né? Um dos motivos que eu fui para fazer transição capilar depois, quando eu despertei, entendi isso, porque eu alisava o cabelo, porque eu queria ter o cabelo bonito igual das minhas amigas, porque eu aprendi que o meu era feio, o meu dava trabalho, minha avó penteava, esticava, doía, o erro estava comigo, eu tinha certeza que eu era um erro. Aí hoje eu olho pro meu cabelo e falo, meu Deus, né? Como a gente sofre violência, né? Desde sempre. Esses são pequenos exemplos que eu tô dando para que vocês possam aí do outro lado pensar, né? Nos seus exemplos, assim, nas suas experiências, de como vocês foram aprendendo a serem vistos. Tem uma série de emaranhamentos que surgem daí, que a gente leva para os nossos relacionamentos também, a forma como a gente viu os nossos pais se relacionarem, aquilo que a gente acredita sobre o que é o amor, mas isso ainda é assunto para outra live, né? Mas a gente pensar na nossa identidade, assim, se eu aprendi desde criança que eu sou assim, que eu não tenho valor, ou que o amor para mim vem dessa forma, porque eu tenho os dois lados também, se eu recebi muito amor e eu tenho uma autoestima muito elevada, né? No caso, se eu fui uma criança muito mimada, isso também vai me complicar na minha vida adulta. Mas assim, a gente pode falar E na sua autoestima. Sim. Vai complicar na sua autoestima. Pois é, porque daí você foi desprezada, você foi ignorada. Ou se você tinha um talento e aquele talento foi cortado porque a sua mãe, né, ou quem te criou não queria que você ficasse só, por exemplo, desenhando ou tinha que estudar, não queria, você também alterou sua autoestima aí, mais para frente. Seus talentos e autoestima. Perfeito. São pequenos exemplos para que a gente possa pensar, então, assim, essa identidade vem e assim, como que a gente escuta muito hoje na internet o termo crença limitante, que às vezes as pessoas criticam, mas eu acho que é ótimo porque é uma forma fácil da gente entender. Mas o termo técnico na psicologia é chamado de crença nuclear. Mas como que são essas crenças que guiam nossa vida? E aí, acima da crença nuclear, só para vocês saberem, existe uma crença chamada crença intermediária, que ela ainda protege essa crença. Então, assim, é bem difícil a gente chegar lá no fundo mesmo, né? Então, a gente pensar como é que essas crenças se formam. Então, elas vão sendo repetidas, né? Eu nunca tive dúvida de que eu era feia e que eu era lerda. Eu nunca tive dúvida. E eu cresci assim, eu sofri uma série de bullying, enfim, até eu fazer os meus processos de autoconhecimento e aí eu começar a questionar, que é o que eu vou ensinar para vocês daqui a pouquinho no final, a questionar tudo isso. E essas crenças, elas vão se dando na nossa vida por repetição. Então a gente vai tendo evidência, mas eu sou lerda mesmo. Eu derrubo as coisas, né? Então, assim, é uma coisa que eu me lembro que depois de adulto, uma vez a minha mãe chegar e me perguntar assim, você ainda derruba Nescau na roupa? Aí eu falava para ela assim, não derrubo mais porque eu não tomo. Mas olha só, eu ainda assumindo que eu sou lerda mesmo, né? Porque as pessoas sempre... Então, assim, quais são, né, os rótulos que você aprendeu sobre você? Isso vai influenciar na sua autoestima, em quem você acredita que você é e como você se comporta. Hoje ele pode falar. As crenças que você cresceu acreditando que você é. Eu sou assim. Eu sempre fui assim, não vou mudar. Nasci assim, minha mãe sempre falava que eu era assim, eu era lerda. Gente, isso afeta tanto a nossa vida, porque assim, você vai com essas crenças para sua vida, você vai para a vida escolar, fazer suas provas, se achando assim, então você vai se achar incapaz, aí você vai se achar incapaz de ter um relacionamento bom, porque você é assim, como é que alguém vai gostar de você? Daí isso tem uma relação com o que eu falei na live passada, depois tem até um cortezinho que eu pus mais curto no Instagram, falando sobre isso. Por que a gente aceita as migalhas? Porque a gente tem essa imagem tão ruim da gente, que se alguém gostar da gente, ó, muito bom, que bom que ele gostou, vou ficar por aqui mesmo, e aí eu vou aceitando qualquer coisa, né? A Larissa falou para mim, complexo de Gabriela. É isso mesmo, né? Eu nasci assim, cresci assim, você sempre assim. Oi, Larissa, oi, Thaís, oi, Letícia, eu vi você aí, Larissa. Olha, teve até alguém que comentou aqui. A Larissa falou, é triste demais quando vejo mulheres presas dessa forma e só reproduzindo essa submissão, sem nem perceber o quanto estão adoecidas e na maioria das vezes nunca despertam. Infelizmente, muitas nunca vão despertar, mas aí cabe a nós aqui, né? Uma das coisas que eu quero depois no final reforçar
É assim, a gente precisa disseminar essas informações, gente. Então, assim, muitos estão criticando, né, o filme da Barbie. Assim, quem não assistiu, eu acho que tem realmente que assistir. Eu vi várias críticas, li várias coisas essa semana. Inclusive, eu vi uma pessoa falando assim, Eu né? não assisti, viu, Ana? Oi? Eu não assisti ainda. Você me falou que não assistiu ainda, mas eu super recomendo que assista. Se não conseguir no cinema, quando ele sair do cinema, assistir depois para fazer reflexões. Você amou, Larissa? Que legal, porque assim, tem um momento, né, assim, tentando não dar spoiler. Primeiro que ela faz várias reflexões assim muito importantes para nós, né? Mas tem um momento que acontece o despertar das mulheres, né? Tem um momento que acontece o despertar das mulheres lá na Barbilândia. E são as próprias mulheres que ajudam as outras mulheres a despertarem. Então, dentro desse comentário, eu acho que assim, esse tipo de troca que a gente está fazendo aqui, se você puder encaminhar para outras mulheres, né, clicar no aviãozinho, indicar que elas assistam, indicar os vídeos da Valesca, não precisa ser os nossos, né, indicar os livros que a gente fala aqui, fazer trocas assim, dentro daquilo que elas permitirem, as que permitirem, né? Eu acho que a gente também não vai, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente fala de violência e quer tirar uma mulher de uma violência, não estou falando de violência física, claro que se for a gente tem que denunciar, a gente tem que chamar a polícia, isso é crime, não tô falando, mas às vezes a gente violenta, né? Quer tirar uma pessoa da violência que ela tá nesse sentido, né? Dessa prisão, vamos falar assim, melhor talvez, que é o termo violência, e a gente acaba violentando ela, e ela não tá aberta para isso também, né, Júlia? Não sei, acho que na sua experiência você deve ver muitos casos assim, né? Com certeza, com certeza. Eu mesmo já vivi isso, né? Então é assim mesmo. E é difícil, né, Júlia? A gente. Assim, gente, quem não conhece, né? É o que ela fala aqui no livro. A gente sabe, qualquer mulher que se autoanalise vai saber que tá destreinada para autoconfiança, que tá destreinada para se gostar. Aí por que muitos não estão gostando do filme da Barbie, né? Aí a gente tem que se questionar, porque talvez eles sejam alvo da crítica, né? Então não vão gostar mesmo. Então é uma coisa para a gente pensar. Talvez para muitas pessoas não seja interessante que as mulheres despertem, né? Porque vai mexer no conforto, né? Na vida confortável dessas pessoas. E aí a gente tem que falar, mas isso é bom pra gente? É bom para quem? Acho que trazer esse questionamento, né? Dentro desse caminho do autoconhecimento, você acha que tem mais alguma coisa importante, Júlia, que você queira colocar? Tenho sim, que é até um tema que eu sugeri para a próxima semana, para a gente continuar fazer uma Trilogia! trilogia do autocuidado, do autoconhecimento, né, da autoestima, que é encontrar seu caminho no mundo. Porque as pessoas, assim, aquelas mulheres, né, que também já foi meu caso, aquelas mulheres que não têm sua identidade, aquelas mulheres que perderam ali o senso de quem elas são, né? Ou nunca tiveram, porque sempre foram moldadas aí pela família e depois pelo casamento. Então a gente falou o quê? Sobre autoconhecimento, sobre o respeito a si própria, autoconhecimento e autonomia. E aí a autonomia que eu queria entrar agora, que é encontrar o seu lugar no mundo. Que essa era a minha questão, isso eu estou falando por mim, essa era a minha questão quando eu cheguei, inclusive, a passar por um processo terapêutico com a Ana, há 13 anos atrás, né? Quantos anos? Não, 13 foi anos. 10, você falou que foi 10. E aí, porque quando eu cheguei muito, assim, perdida nessa questão de que me doei tanto, depois não sabia mais quem eu era, eu cheguei lá para isso, para achar a minha identidade. A Ana me perguntou, o que você veio fazer aqui? E eu falei, eu vim descobrir quem eu sou, porque eu já não sei mais quem eu sou. Então, para eu descobrir quem eu era, ainda estou descobrindo, porque não é um processo de hoje para amanhã, mas a gente tem que se encontrar no mundo, saber que lugar que você ocupa no mundo, qual que é o seu caminho no mundo, para que você está aqui, para que você veio, né? Porque existe um porquê que você está aqui. E aí é por aí que a gente começa.
Sim, eu separei alguns pontos dentro disso que eu acho muito importante, e a gente está citando a Valesca, tem uma frase dela, gente, que pega, assim, que eu acho muito forte, que a gente tem que repetir, e aí tem que falar para as outras mulheres, fazer como acontece no filme da Barbie. Quando vocês assistirem, vocês vão lembrar disso que eu tô falando. A gente tem que contar essa frase, porque eu acho que essa frase, ela pode servir, assim, para dar uma viradinha de chave, porque ela fala assim, os homens aprendem a amar muitas coisas e as mulheres aprendem a amar os homens. Gente, isso é um fato, né? Então, assim, quando você escuta isso, né? Porque ela fala da experiência. Pode falar. Vai cair, sabe aonde que, assim, se a gente for se aprofundar, porque é mais um assunto para outra live, né? Mas para outra conversa, mas aí vai cair lá no mito do Narciso, mito lá grego. Sim. Sim, e é isso, porque ela vai falar das experiências clínicas, de atendimento clínico dela, que eu acho que é muito interessante. Ela fala assim, gente, não é que. Isso eu já experienciei, porque apesar do meu trabalho ser voltado para mulheres, acaba que, assim, às vezes uma mulher indica, né, um outro homem, então eu já atendi o esposo, o filho, em alguns casos, assim, esporádicos, eu já atendi alguns homens, acompanho um, inclusive. E assim, não é que o homem não sofre quando termina um relacionamento, ele sofre. Só que a grande. Ih, a Júlia caiu. Júlia caiu. A Júlia caiu, mas eu vou continuar. Deve ter. Deixa eu ver. Deve ter acontecido algum problema com a Júlia. Mas eu vou continuar, porque tem mais ou menos aqui o finalzinho para tratar para vocês. Se a Júlia não voltar, a gente finaliza. Mas semana que vem tem mais. A gente vai falar disso que ela falou, dessa sugestão que ela deu, né? Da gente encontrar um caminho, da gente se aprofundar. Acho que deve ter sido a internet dela ou coisa assim. Mas aí o que eu tava falando, gente, que eu acho que é um ponto muito importante, que ela fala a diferença é que, assim, o homem, quando ele então termina um relacionamento, ele sofre muito, ok. Mas depois ele vai cuidar da vida dele, né? Se ele não tá no relacionamento, ele vai jogar futebol, ele faz as coisas dele, ele tem lá a programação dele. Ele não vem pra clínica, por exemplo, não vem mesmo, gente, porque eu também já atendi vários e não é assim, que eles estão com a preocupação, por exemplo, que eles estão solteiros, que eles estão sem relacionamento. Diferente dos casos que ela conta também de mulheres que ela já atendeu, que vão para a sessão terapêutica e elas podem estar com as outras questões delas resolvidas, mas assim, o grande problema delas, o sofrimento delas é que elas não estão no relacionamento. Então, assim, essa é uma grande diferença, né? E aí tem a ver com aquilo que a gente falou no começo, a diferença da autoestima do homem para a autoestima da mulher, que tem a ver com aquela coisa da educação lá na infância, do exemplo que eu li no livro, de ir para uma festinha de aniversário, e aí como que uma mulher se comporta, como que um homem se comporta. No livro, ela vai aprofundando essa questão de como que os homens são treinados para ter autoconfiança desde pequeno, através dos brinquedos, através dos tipos de brincadeira, né? Então, tudo isso faz muita diferença. Um grande exemplo vocês veem assim, um homem quando fica mais velho, ele é charmoso. A mulher quando tá mais velha, tá acabada. Então, a gente tem que começar a perceber isso, porque nós também reproduzimos isso. Então, acho que isso é importantíssimo, tá? Acho que a Júlia não voltou. Mas aí eu vou passar, então, agora, uma listinha aqui de coisas que eu fiz, que, assim, importante. Não são diquinhas que vão mudar a vida de vocês, não é uma receita, não é um passo a passo. Para quem está chegando agora, chegou no final, mas é uma boa oportunidade para ouvir aqui as sugestões que podem contribuir com a nossa autoestima, tá? Porque assim, eu até pus no título, tem receita para isso? Porque na verdade não é uma receita milagrosa, né, gente? Então assim, mas à medida que a gente vai trabalhando essas questões, a gente pode sim evoluir na nossa autoestima. Porque pensa bem, eu falei das crenças nucleares para vocês, né? Que são as crenças limitantes. Se isso foi se dando na nossa vida por repetição, e a gente acredita, porque evidências, né? É uma evidência, aquilo é um fato, você não questiona, você não teve a oportunidade de questionar aquilo, para você aquilo é verdade, como eu falei para vocês, eu tinha convicção de que eu era feia, de que eu era lerda, o meu cabelo era horrível, por isso que eu alisava. Então, olha só que coisa que estava implantada aqui na minha cabeça. Na medida que você começa a olhar para isso, você vai praticando um comportamento diferente, você começa a criar
uma nova evidência, você vai repetindo. Então aí você começa a poder olhar para aquilo e falar assim, nossa, então talvez essa minha crença não seja tão verdadeira. Então esse é o primeiro ponto que eu deixei aqui para vocês, é reconhecer os aprendizados que foram automatizados, essas repetições, começar a questionar eles e a prestar atenção e falar assim, nossa, será que isso é verdade? Será que ensinaram que as coisas são assim? Eu aprendi, eu introduzi isso na minha vida e eu passei a acreditar. Né? Por que será que eu sou lerda? Já que fizeram acreditar que eu sou lerda. Aí você começa a investigar comportamentos e perceber, nossa, na verdade é porque eu tô agindo assim, 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 mas eu posso aprender a fazer assim. E comportamento a gente consegue ir mudando, gente. A gente vai trabalhando. Então você começar a questionar, nossa, isso é verdade? Isso faz sentido? Não. Então como é que eu vou mudar? Então acho que esse é um primeiro ponto pra gente mudar o nosso comportamento. Outra questão é que, assim, a gente não é, tá? Isso é muito importante, a gente não é o que a gente faz, tá? A gente vive várias fases da nossa vida. E o que eu vejo, os relatos que eu escuto, que eu recebo na comunidade, fora dos meus atendimentos, é que quando a gente fica preso, às vezes, a ações, atitudes que a gente teve no passado que não foram boas, e a gente, às vezes, arrasta isso por anos, se culpando. Sabendo que naquela época a gente fez aquilo que deu para fazer com a consciência que a gente tinha, com os recursos, com as circunstâncias, mas a gente carrega e arrasta essa culpa. E o quanto que isso faz mal para a gente, quanto que isso afeta as nossas relações, afeta as nossas escolhas, afeta como a gente enfrenta enfrenta a vida, as adversidades da vida. Então, se a gente vai desenvolver resiliência ou não. Tá? Então, acho que assim, são pontos muito importantes que eu sugiro que vocês olhem. Tem mais uns outros pontos que eu anotei aqui. A Júlia falou sobre as perguntinhas que eu fiz para ela, né? Quando ela procurou o processo terapêutico lá 10 anos atrás. Olha, gente, como é que o tempo passa, meu Deus do céu. E aí, assim, alguns pontos que eu reservei aqui para vocês. Quem tiver como tomar nota, toma nota, ou depois vocês podem voltar aqui, que assim, é você responder para você mesmo, o que te dá prazer? Né? Como é que você se nutre afetivamente, né? Quais que são suas fontes, assim? O que alimenta a sua energia vital? É muito importante você descobrir isso. E essas fontes, você precisa ter várias fontes, porque às vezes os nossos sofrimentos vêm aí, né? Então, assim, o que te faz feliz, né? Você gosta de cachorro, você tem gato, tá com a sua família, tá com seus sobrinhos, com quem que você gosta, com o filho, além do seu relacionamento, né? Claro que para quem tem um relacionamento, o relacionamento também nutre, mas assim, você precisa ter várias fontes, porque quando, por exemplo, um relacionamento acaba, a pessoa sente às vezes que a vida dela acabou, porque ela colocou toda a energia dela ali. Né? Então, acho que isso é um ponto muito importante. Assim, eu sugiro que vocês busquem, né, participar de grupos de mulheres. Isso é muito importante, grupos terapêuticos. Em setembro, eu devo abrir vagas para um grupo terapêutico, mas que vocês procurem. Se você não pode, você vai ver vídeos, vai participar de lives, vai trocar com outras mulheres, vai perceber o quanto que nós vivemos os mesmos problemas, os mesmos desafios, porque quando às vezes a gente acha muito, nos atendimentos terapêuticos eu recebo muito isso, a pessoa acha que é só com ela que aquilo acontece. E aí você vai percebendo, não, que isso aí é mais comum do que você imagina. E aí você vai fazendo trocas, estudar, né, gente? Clubes de leituras, procurar livros, o conhecimento liberta a gente, porque daí a gente percebe, né, como que a coisa acontece ali, como é que instalaram os chips e os dispositivos na gente. Então, acho que isso é um ponto muito importante. E finalizando, então, você reconhecer as suas necessidades, né? Não também ignorar que todos nós temos necessidade de vínculo, né? De trocas. Então, assim, quais são os seus vínculos? Com quem você faz trocas, assim, genuínas? Com quem são essas pessoas? É muito importante você ter isso. Tem inúmeras ferramentas, acho que falei várias aqui, né? Espero ter contribuído com vocês. Se vocês gostaram do que eu trouxe, do que a Júlia trouxe, vocês, por favor, compartilhem. Isso ajuda muito a gente a expandir nosso trabalho. É claro que ajuda, né? As pessoas conhecerem nosso trabalho, mas também as pessoas despertarem, né? Como a gente conversou aqui no começo. Então, a nossa intenção foi trazer, né, esse conceito da gente despertar para a autoestima, mas para algo mais profundo, né? Que saia da superficialidade, dessas dicas básicas, sem olhar o quanto que a autoestima da mulher é impactada muito diferente da autoestima do homem. Então, a gente precisa entender como é que isso se dá e como a gente busca a validação do outro nesse sentido, né? E como que nós, principalmente mulheres, fomos educadas
para dependência. Então, muito a gente vê sobre relacionamento, sobre dependência afetiva, né? Por que que a gente tem dependência emocional. Então, aqui ela explica muito bem, né, como que nós somos educadas para isso. Então, não vou mentir para vocês e falar que é fácil, porque não é fácil sair desse processo, trabalhar isso, mas processos terapêuticos nos ajudam muito. Então, é claro, é óbvio que dentro dessas ferramentas você pode participar de um processo terapêutico, não tenha dúvida que isso é muito bem-vindo. E eu acho que é isso. Se vocês tiverem questões, que quiserem partilhar histórias, como na semana passada algumas mulheres partilharam histórias comigo, lembrem-se que ali no perfil, no meu perfil, tem um link, né? Fale com a Ana, comunidade gratuita. Você se inscreve na comunidade. Toda sexta-feira a gente partilha uma história. Para quem se inscrever amanhã já tem uma história. E toda segunda-feira a gente tem um áudio no nosso grupo no WhatsApp, que é um grupo silencioso, só eu que partilho lá. E é uma troca mesmo. Aí, se você quiser escrever sua história, eu falo, pedir um conselho, dar um conselho, desabafar, eu tô aqui para te ouvir. Tá bom, pessoal? Boa noite. Muito obrigada pela troca. Foi muito bom estar aqui. Um beijo para vocês. E semana que vem tem mais, tá bom? Tchau, tchau.